Romanos capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 7. E diz assim: que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte, por meio do que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos meus membros, no meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deste modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Texto denso, extremamente intenso, eu diria, e que faz a corrente, o elo com o argumento que Paulo tem usado até então. Se você ler o início do 1, Paulo vai tratar da lei como um senhor de escravo. E aquele que está debaixo da lei, ele é escravo da lei. Por isso ele vai dizer, aquele que morreu com Cristo não está mais debaixo desta escravidão. E você percebe que até então a abordagem de Paulo quanto à lei, ela é um tanto negativa. A lei escraviza, a lei acusa, a lei condena. E no versículo 7, Paulo agora vai fazer uma defesa da lei. Então, para que a gente se situe, até então Paulo vem demonstrando justamente o lado negativo de estar debaixo da lei e o lado positivo de estar debaixo da graça. Porque aí, quando a lei acusou o pecado e o pecado transbordou, a graça veio e super transbordou, superabundou. Ela é superlativa, muito mais poderosa que a lei. Mas parece que se Paulo tivesse parado por aqui, a gente ia começar a dizer: a lei é terrível, a lei é ruim, a lei é maldita, a lei ela é algo que não pode ter vindo de Deus. Mas agora Paulo vai fazer o contrário. A sua apologética aqui é no sentido de defender a lei de qualquer tipo de acusação por parte dos gentios. Entende isso, né? Então, se a gente começar a ler o versículo 7, como nós percebemos, ele já chega dizendo que diremos?
que a lei é pecado, a lei é ruim, a lei é um monstro, a lei é maligna? De modo nenhum, vai dizer Paulo. Inclusive muito enfático, de modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, no fluxo do argumento paulino, a lei ela é boa, ela não é o pecado, ela não é a causa do pecado, mas a lei ela evidencia um problema. E ele vai aqui ser bem direto na abordagem quanto a qual tópico da lei ele vai usar. Ele poderia, por exemplo, dizer: a lei diz não matarás, né? Ele poderia dizer: a lei diz não roubarás. Mas ele usa não cobiçarás porque a cobiça é algo que não pode ser percebido pelas pessoas. O matar pode, o roubar pode, mas a cobiça é algo interior. Então é bem intencional isso aqui, porque Paulo está dizendo para judeus, né? A lei diz não cobiçarás, e aí não cobiçar, só quem tem acesso sou eu, não é? Ninguém tem acesso a esse tipo de pecado, né? Então, a lei diz não cobiçarás, e quando ela diz não cobiçarás, ela evidencia que eu cobiço, correto? Então, eu não conheceria a acusação, eu não conheceria a evidenciação da cobiça se a lei objetivamente não dissesse não cobiçarás. Não quer dizer que se não houvesse mandamento, eu não saberia que certos tipos de conduta são errados. Na verdade, todo o argumento de Paulo é que sem a lei não tem evidenciação, não tem o marca-texto, não tem o pecado saltando, sendo exposto, sendo, usando mais uma vez a palavra, evidenciado publicamente como algo errado, correto? E aí ele vai dizer no versículo 8, preste atenção que é muito interessante a abordagem de Paulo. Mas o pecado, a lei diz não cobiçarás, mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Por quê? Onde não há lei, o pecado está morto. Por que o pecado está morto? Onde não há lei, não há evidenciação da cobiça. Você não tem acesso, ninguém tem acesso. Como é que vamos saber se eu cobiço ou se eu não cobiço? Mas quando há lei, então, o não cobiçar, ele vai gerar em mim, ou não gerar o pecado, mas evidenciar todo tipo de cobiça que há em mim. Vocês estão entendendo aqui o fluxo, né? Não é difícil. O não cobiçarás é suficiente para que todo tipo de cobiça que eu deseje seja evidenciado. Pelo menos para mim. Eu não me engano quanto a isso. Se não houvesse não cobiçarás, eu poderia continuar cobiçando e tendo, quem sabe, o argumento de que qual mal há nisso, já que ninguém percebe, ninguém vê, isso é algo que é problema meu. Mas a lei tornou isso evidente, a lei tornou isso claro, a lei tornou isso aceso. E aí ele vai dizer, muito interessante, que o pecado aproveitou-se da ocasião. Percebam que no fluxo do argumento a gente vai ver isso mais claro, né? Nos versículos para frente, que não é um pecado, ou pecar, é o pecado. Isso é muito importante aqui. Paulo não está falando de pequenos deslizes, não está falando de qualquer fragilidade. Ele está tratando o pecado como uma entidade. Tanto que, nos capítulos para trás, Paulo vai dizer que o pecado tem um reino. Desde Adão, o pecado reinou entre os homens. A morte reinou entre os homens. Então, a morte e o pecado têm um reino, que desde Adão até Moisés, houve um reinado desse tipo de mal, eu poderia dizer, desse tipo de coisa, de poder, que realmente parece estar presente no mundo. E ele é, inclusive, astuto, porque ele se aproveita de algo bom, a lei, que diz não cobiçarás, e ele se aproveita do mandamento para me encher de cobiça e dizer, lá, você transgrediu a lei. Olha só como é que vai ficar mais interessante. Ele aproveita a ocasião, no versículo 8, né, e me enche de cobiças e torna realmente essa evidência da transgressão, né, clara, pública. E ele vai dizer no versículo 9, antes eu vivia sem a lei,
Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. O que Paulo está falando aqui? Quando foi que Paulo, ele viveu sem lei, e depois que conheceu a lei, ele percebeu que a lei evidenciou o pecado e ele morreu. E aí vai gerar aqui uma discussão muito intensa no meio acadêmico sobre quem é o eu aqui em Paulo. O que Paulo quer dizer com o eu? E você não tenha dúvida que a discussão é acirradíssima, porque alguns vão defender que o eu aqui é a raça humana, que Paulo está falando sobre a raça humana. Outros vão dizer que é a vida do apóstolo antes de conhecer a Cristo. Outros vão dizer que é a vida do apóstolo antes do seu bar mitzvah, isso é, a passagem de adolescente para homem dentro do mundo judaico, que você se torna responsável. Mas a gente pode rechaçar, quem sabe, a primeira, a raça humana, porque quando foi que a raça humana recebeu a lei? Não faz sentido, né? E a gente também pode deixar, quem sabe, de lado, embora eu acho que tenha um pouco desse significado da vida de Paulo antes da sua conversão. Acho que tem esse elemento também, mas o que eu acho mais viável, o que eu penso ser mais viável, é que o eu aqui é Israel, porque Israel recebeu a lei. Então o que Paulo estaria trazendo com o fluxo do seu argumento é que Israel viveu o período sem lei, de Moisés, de Adão até Moisés. Ela não conhecia a lei, por isso o pecado não era evidenciado, fluxo do argumento dos capítulos anteriores. E aí ele vai dizer, quando a lei foi enviada, na verdade ele diz versículo 9, mas quando veio o mandamento, então não é quando eu recebi, ou quando tive conhecimento, ou quando tive acesso, é quando ele veio, não é? Então pense em Israel, e Paulo dentro disso, porque ele é judeu, né? Pense em Israel no Êxodo, saiu do Egito, está ali no Monte Sinai, aguardando Moisés descer, e na verdade, não sei se vocês sabem, mas não é os 10 mandamentos, assim é que a gente trata, são as 10 palavras, e é assim no texto original, tanto hebraico quanto grego, as 10 palavras de Deus, que em grego vai estar inclusive logos, os 10 logos de Deus, que João vai dizer que Jesus era o logos posteriormente, mas as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, se preferir, quando foi recebido por Moisés, ele vai ser recebido como algo bom, Não é à toa que Deus vai dizer ali, quando sela o pacto com o povo, se guardardes os meus mandamentos, tereis vida, Essa é a promessa, que se Israel guardasse os ensinamentos, as diretrizes, os comandos, os mandamentos, as palavras ali dadas por Deus, isso geraria vida neles. Então parece que a abordagem de Paulo quando ele diz eu, ele está se referindo também a ele, mas ao povo que recebeu o mandamento, e por isso quando o mandamento veio da parte de Deus para Israel, o pecado se tornou vivo, ele reviveu. Por que reviveu? Não que ele estivesse morto, mas ele estava adormecido, quem sabe, desde Adão até Moisés, porque Adão pecou, e todos sabem disso. Transgressão de Adão é conhecida, mas de Adão até Moisés você tem aquele momento flutuante, que você não tem as diretrizes muito claras, não tem elas escritas em pedra, mas agora tem. E quando Israel recebe o mandamento, que é algo bom e justo, como Paulo vai dizer, o pecado reacende. Por quê? Porque o mandamento torna o pecado popular, torna o pecado público, não popular, público, evidente. E ele vai dizer, e o pecado reviveu e eu morri. E no 10, descobri que o mandamento que era para a vida, pois essa era a promessa para Israel, o mandamento é para a vida, se tornou em morte. E ele diz, porque o pecado, de novo, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, recapitulando, a lei é boa, ela é justa, ela tem um nível elevadíssimo, é excelente.
E quando eu, Israel, recebi o mandamento de Deus para a vida, porque guardar esses mandamentos realmente é algo que conduz o homem à vida, eu encontro um problema, que é o pecado. Porque quando a lei diz não cobiçarás, a minha cobiça se torna evidente. Quando a lei diz que eu não posso fazer algo, eu justamente percebo em mim que eu faço algo, que eu faço esse algo que a lei diz para não fazer. Então, aquilo que veio para ser bom, continua sendo bom, mas tornou público uma força contrária chamada pecado, que Paulo, inclusive, vai tratar de uma maneira bem interessante na condução desse texto, mas vamos parar por aqui. Será que existe algo assim mesmo? Existe algo no mundo que não é pecar, não é deslizar, é o pecado? Uma força contrária ao projeto de Deus para o homem. Existe algo assim? Claro que existe. A gente percebe o mundo, como o Ian estava falando, em que os valores estão todos invertidos, em que o homem produz terrivelmente condições malignas para a sua própria espécie, que a gente percebe o mundo enfiado em guerra, e percebe o mundo enfiado na deterioração da raça humana, na deterioração dos princípios elevadíssimos que Deus tem para o homem. O que será que, afinal de contas, conduz a gente, ou seduz a gente, ou nos leva a todo tempo estar vendo-se em uma terrível, eu diria, em um terrível complô contra um projeto claro e lindo de Deus? É o que Paulo está dizendo. Se você achou que a lei fosse te justificar, se você achou que a lei fosse conduzir você à vida, Israel, você pode perceber que há um problema. Porque quanto mais nós tentamos guardar a lei, mais nós percebemos que pecamos. Mais nós percebemos que transgredimos. E a pergunta que fica é, o que é então isso? É o que está no texto. O que é isso, afinal de contas? Qual o problema com a humanidade? Qual o problema com Israel, que foi escolhido por Deus para ser luz para as nações, e que não é? Ele já tratou disso, inclusive, no capítulo 2. Porque ele fala dos gentios, não é? Como imorais, idólatras, e depois ele fala de Israel. E vocês que receberam a lei, era para ser luz das nações para as nações, mas não são. Vocês são iguaizinhos, porque vocês pecam do mesmo jeito. Ó homem, tu que acusas, não é? E que praticas as mesmas coisas. Ele está falando para Israel. E agora ele retoma, porque parece que há um problema. Nós não conseguimos guardar a lei. Porque quanto mais perseguimos a lei, mais o pecado se torna evidente e mais a gente morre. E mais a gente se encontra no fundo do poço. E eu não vou dar a solução para você, porque a solução o próprio Paulo vai produzir, mas continue na leitura e você vai realmente entrar nesse universo intenso, né, de Paulo. Ele vai dizer no versículo 12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Aí a pergunta retórica é, então, o que era bom tornou-se morte para mim? A lei que era boa, agora é morte? Ele mesmo responde, de modo nenhum. E ele vai dizer, mas o pecado, preste atenção nesse versículo aqui, mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. Então, havia uma necessidade do pecado mostrar-se como pecado. Entende isso? Eu já falei, usei a palavra evidenciar aqui um monte de vezes. Havia uma necessidade do pecado tornar-se pecado, claro, em alto e bom som. E ele diz, mas o pecado, versículo 13, para que se mostrasse como o pecado produziu em mim a morte. Agora, olha o detalhe, por meio do que era bom, a fim de que, tem uma finalidade aqui, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Percebe que, isso é intenso de dizer, mas a lei é santa, justa e boa, mas ela tem uma finalidade. E a finalidade dela não é levar o homem a cumpri-la, porque Deus já sabe que o homem não vai cumprir. Quando Deus dá as leis,
embora a orientação seja para que Israel cumprisse as leis, ele sabe que as leis não serão cumpridas. Tanto que todos os sacrifícios não justificavam o homem de nada. Paulo mesmo vai dizer, os sacrifícios não perdoavam os homens. Nada daquilo ali perdoava pecados. Mas a lei então tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Mostrar para o homem que tem um problema. Por isso que é, por meio de que a lei, aquilo que era bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Vamos tentar ilustrar aqui. Vamos supor que você tenha uma casa com um sistema de proteção lá, câmeras, né? Segurança, extremamente sofisticado, e você precisa fazer ali uma atualização. A equipe vai lá da empresa, mas você não pode estar, você está doente, ou está viajando, está em outro lugar, e não pode estar lá, mas aquela atualização é importante para a segurança da sua casa. Aí você liga para aquele vizinho, né, que está sempre por lá, e você pede para ele receber a equipe. E aí ele vai e recebe a equipe, e a equipe faz todo o trabalho de atualização, ele está de olho em tudo. E aí depois que a equipe vai embora, ele diz para você que está ok, foi tudo feito, só que agora aquele vizinho conhece o teu sistema de segurança. E ele já está de olho em como ele pode fazer para invadir a tua casa. Então, o sistema de segurança acabou sendo a sua maior fragilidade, porque tinha um espião lá, o vizinho. É uma ilustração horrorosa, mas é que eu consegui aqui, para quem sabe ilustrar, que a lei é boa, ela é o sistema de segurança, mas tem um espião, o pecado, que fica de olho para acusar, para mostrar justamente onde está a fragilidade. Então, a lei nesse caso não é ingênua, ela é para isso justamente. A lei não é para que o homem cumpra todos os seus objetivos, né, para todos os mandamentos e vá até o fim, se torne justificado. Ela não vai servir para isso, embora o seu objetivo seja esse. Ela vai servir para mostrar para você que você não é capaz de cumprir nenhuma lei, porque tem um problema na humanidade, o pecado. Enquanto não houver o diagnóstico e você não pegar o papel escrito, a tua doença é isso aqui, porque os exames mostraram. Você não sabe qual é o problema, você nunca vai saber qual é o problema. Você vai viver tomando remédio para dor de cabeça, né? Assim, ó, o cara não sabe qual é a doença, eu sou um, né? Não é nada, toma ali uma dipirona, né? E aí pode ser um negócio terrível. Como é que você vai saber que é terrível? Fazendo exames. E o que é o exame aqui? É a lei. A lei escaneia o cara. O barulho não é bem esse, né? Vocês viram, né? Mas é que eu sou das antigas, na época eu fazia esse barulho. E aí mostra a radiografia. E aquilo que era tecnologia, né, bem vista, né, olha, lá, aquele hospital é cheio de máquina. Aquilo vira um problema para você, porque aquelas máquinas, aquela tecnologia, ela vai te mostrar que tem um problemaço ali. E que precisa ser resolvido. Então, o que é a lei? Paulo está dizendo para o judeu, não é o que te justifica, velho. Esquece isso. Porque a lei vai gerar em você justamente um problemaço. Ela vai te mostrar que você nunca irá cumpri-la. Não interessa. Não interessa o quanto você se esforce, não tem como cumpri-la. Porque há um problema com a raça humana. Vamos andando, que ele vai dizer que problema que é esse. Eu já falei que é o pecado, mas ele trata de maneira bem mais, eu diria, mais profunda, né? E aí, por meio de quem, não é isso? Versículo 13. O pecado se mostrasse extremamente, perceba que não é um pecado se mostrasse pecado, não, é extremamente pecaminoso. Ele continua, porque sabemos que a lei é espiritual. Aqui é lindo isso aqui, linda a maneira como Paulo escreve, né? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Olha isso aqui, gente, o ritmo disso. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo.
Pois não faço o que bem quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você percebe que tem um ritmo aqui, inclusive se eu pedir para você ler isso rápido, você vai enrolar até a língua, né? Alguns teólogos, se acredite nisso, abandonaram essa porção por dizer que isso aqui nem faz sentido. Não, isso aqui não é possível, não faz sentido. Como é que Paulo, né, sabe o que é bom, ele entende que a lei é boa, mas ele não faz aquilo que a lei manda ele fazer, ele faz justamente o contrário. Mas ele não quer fazer o contrário, ele quer fazer o certo. Mas quando ele vai fazer o certo, ele acaba fazendo o mal. Mas o mal não é o que ele intenta fazer, ele quer fazer o bem. E aí ele entende na sua mente que a lei é boa, mas quando ele vai fazer o bem, ele faz o mal. Que tipo de coisa que está acontecendo aqui? E aí se você pensar, cara, leia o Salmo 119, ou o Salmo 19. O judeu ali, o salmista, né? A tua lei, lâmpada para os meus pés, não é? E há realmente uma devoção para Israel. E quando eu falo Israel, estou falando dos zelosos, né? Daqueles que realmente guardavam a lei. Estou falando de escribas e fariseus, e a discussão com Jesus. De gente que produziu realmente o conteúdo dos salmos, né? Sapienciais e tal. Há um desejo realmente de guardar aquilo. Eles amam aquilo. Para esse público que Paulo está escrevendo e realmente se dirigindo, né, para Israel que recebeu a lei, havia um zelo, havia um desejo de guardar as leis de Deus, eles entendiam que aquilo era ótimo, era excelente, era bom, e por isso até hoje os judeus tratam as leis como se ela fosse o próprio Messias, não é? A lei de Deus, dada por Deus, escrita em pedra com o dedo de Deus, que é vida para a humanidade. Então, agora perceba isso aqui. O que Paulo está mostrando é justamente um Israel, quando ele fala eu, e ele está inserido nisso também, porque ele também é Israel, que deseja guardar a lei, que tem realmente amor pela lei, mas por mais que ele se esforce, ele não consegue. Entende isso? O bem que eu quero fazer, eu quero fazer, eu sei que é bem, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, ele não está falando para o mundo gentílico, o mal que... Porque aqui é sobre a lei, é sobre alguém que conhece a lei e sabe da excelência, da beleza da lei, e ele realmente tem o desejo de cumpri-la, de levá-la a sério, de viver aquilo. Mas por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não consegue. Por isso que Paulo vai dizer, desgraçado homem que sou. Entende isso? A incapacidade é algo terrível para quem realmente está buscando algo que ele acha que tem valor e que ama, mas ele não consegue alcançar. É isso que Paulo está dizendo. Por mais que a gente tente entrar numa teologia e tente dizer, mas o homem é cativo do pecado porque não sei o quê. O que Paulo está dizendo é basicamente isso. Por mais que Israel amasse a lei, tentasse guardar a lei, sempre se encontraria frustrando-se, porque ele não consegue. E a lei, por mais que seja bela, boa e justa, estava lá para dizer, você não é capaz. Lê de novo agora. 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne. Pense no Israel, Salmo 119 aqui. Vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim não há bem algum, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero. Ele quer fazer bem, entende isso aqui? Ele quer fazer o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, na narrativa de Paulo, olha só, ele já isentou a lei. A culpa não é da lei. A lei está lá como algo belo, lindo, intocada. O problema não sou eu. E aí já complica a coisa. Não sou eu. Porque eu quero fazer o bem. Mas eu não consigo. Então a culpa não é minha. A culpa não é da lei. De quem é a culpa, então? O pecado. Então, o pecado para Paulo aqui, então que a gente entenda isso.
Não é uma transgressão ou outra, é uma entidade contrária. Inclusive que vai fazer com que Paulo diga que não é nem a lei, nem eu o culpado disso. Não tem nenhum problema em ser Israel. Não tem nenhum problema em tentar cumprir a lei. O problema está que existe algo nesse mundo que me impede. Existe algo nesse mundo tangível, intencionado, que realmente deseja destruir algo belo, o pecado. E agora? A gente precisa fazer alguma coisa, porque o judeu está desesperado aqui tentando guardar. Ele quer cumprir a lei, ele quer guardar o bem, mas toda vez que ele faz o que a lei diz, você me quebrou, você não conseguiu, você deslizou. E aí o que o judeu vai fazer? Entrar em desespero. Eu não sou capaz, por mais que eu deseje, por mais que eu ame, eu não consigo. E aí o judeu, para quem Paulo está escrevendo, vai ter que cair no chão sentado e dizer, você está certo. E ele continua aqui. Aqui, então, 21 é uma coisa. Desse modo, descubro esta lei em mim. Existe uma lei aqui em mim. A lei de Deus está aqui na mente do cara. Ele deseja, ele sabe que é bom, mas tem outra coisa guerreando ali. Descubro essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, olha que interessante, o homem interior, isso é a mente do cara, a razão do cara, ele diz, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior ele tem zelo, ele quer isso. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Pô, cara, isso aqui é verdade. A gente sabe o que é o certo. A gente entende o evangelho, mas qual o problema com a gente? Você sabe qual é o problema. Tem algo de errado. Tem algo de errado, não é possível. A não ser, né, que você, eu acho que não seja o seu caso, viva deliberadamente em pecado, não é para esses que Paulo está pregando ou ensinando. Ele está ensinando para aqueles que amam a lei, que desejam fazer o certo, que desejam fazer a lei, mas cumprir a lei, mas não conseguem. Você, uma hora, a ficha cai e fala, cara, eu não consigo. Inclusive, eu conheço a história de um rapaz, né, não vou dizer o nome aqui, mas que ele conta, né, que antes de ser cristão, levava a vida zoada, né, do jeito que todo mundo leva. Mas depois que ele se converteu, ele entendeu o referencial e ele começou a ver uma vida de frustração, porque ele se pegava deslizando nas mesmas coisas que ele deslizava antes de ser crente. E ele fala, cara, aquilo me deixava doente, porque eu queria ser melhor, mas eu não conseguia. E realmente viver assim é terrível, porque não há de ter êxito, não há de ter sucesso. Enquanto a gente viver, né, eu vou usar essa expressão aqui, mas que você entenda que ela é metafórica, lutando contra o pecado, e essa luta é tete a tete, é eu contra ele, você vai viver uma vida de frustração porque você não consegue vencê-lo. Por isso eu posso dizer que não brinque com isso. Não brinque com isso, não flerte com isso. O pecado não é um deslizezinho, o pecado não é uma coisinha que depois você conserta. O pecado é um mal que traga o homem para um buraco sem fundo. O próprio filósofo Nietzsche, né, ateu, já dizia, não olhe para o abismo, porque no dia que você olhar para o abismo, ele também pode olhar para você. E aí você terá um problema. Não se flerta com o mal, não se flerta com o pecado, não se flerta com a transgressão, não se flerta com o diabo. E eu vou dizer aqui, eu não gosto de ficar pregando sobre diabo não, mas quem foi que tentou o homem no Éden? Quem foi que fez o homem olhar justamente para a única regra? Não pode comer dessa árvore. E o que a serpente dizia? É essa árvore, é essa árvore. Entende o que está acontecendo aqui? Deus deu a lei, ela é bela, eu quero, mas o pecado está lá. Faz, porque ele é uma força, ele não é uma coisinha que tem dentro de você, que você carrega um DNA meio alterado, e que, ai caramba, eu não sei, acabo fazendo besteira. É um mal personalizado, a corrupção da humanidade, a corrupção do bem, a ausência de Deus, é realmente uma força oposta, terrível, negra, entendam-me, né, no sentido, esquece o negra, terrível, que traga o homem realmente pro abismo para que Nietzsche se refere.
Não brinque com isso. Por isso Paulo vai dizer, existe uma lei em mim, contrária à lei de Deus, e que a gente fica guerreando. Eu sei o que é certo, na mente eu sei, mas quando eu vejo, eu estou indo para um lugar errado, porque tem alguma coisa realmente que está me contaminando, quem sabe, corroendo, me deteriorando. É verdade isso? Não. O que Paulo está dizendo? Eu, pessoalmente, acho que é. Acho que é muito assim. Por isso que eu digo, viver lutando contra pecado. E se esse é o alvo do cristianismo, eu já posso lhe adiantar, causa perdida. Eu não estou dizendo que você tem que pecar, e que o pecado deve ser banalizado. Não é isso. Mas se esse é o nosso alvo, ficar realmente no ringue, você já perdeu. Feio. Por isso que Paulo vai dizer, versículo 24, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora é tão interessante, porque se eu digo assim, isso aqui é o Paulo, né? Ele era assim, aí encontrou Jesus. Você já viu o que Paulo fala em Filipenses 3,6? Eu vou até voltar um pouquinho. Ao invés do 6, vamos ler 3, 4 até o 6, se você quiser, ou acompanha a leitura. Ele diz assim, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode, ele está falando para judeus aqui, né? Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quer brincar de guardar a lei com Paulo? Ele é mais que você, ele era hebreu dos hebreus, irrepreensível quanto a guardar a lei. Mas espera aí, Paulo é esquizofrênico, porque ele está dizendo aqui, desgraçado homem que sou, não consigo. Ou ele era um judeu zeloso que era irrepreensível, ou ele era um desgraçado homem que sou, ou nem uma coisa nem outra. Ele está falando justamente da condição de Israel, que sofre por tentar justamente perseguir algo maravilhoso, mas que é inalcançável por força e justiça própria. Não é possível. Por que, Paulo, não é possível? Que há de errado em ser Israel? Não há nada de errado em ser Israel. Guarde isso. Mas Israel foi escolhida por Deus. Guarde isso. Israel foi escolhida por Deus para que o pecado se tornasse pecado em Israel. Israel foi escolhida por Deus para que em Israel o pecado fosse evidenciado para o mundo. E o representante de Israel, Jesus, o Messias, derrotasse, acabasse, exterminasse com o mal. Em Israel começa o problema, em Israel termina o problema, e todo aquele que se achegar a Jesus estará realmente sendo liberto da escravidão do pecado, da acusação da lei, e será nova criatura. Amém? Amém. Não é sobre lutar contra o pecado, é sobre estar em Cristo. É sobre jogar sobre Ele todas as nossas expectativas, todas as nossas frustrações. É saber e entender que em Jesus os nossos pecados foram todos perdoados. E tem coisa que as pessoas, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de entender, e eu não estou banalizando aqui conduta imoral nem nada disso, é que todos os pecados foram perdoados em Cristo. Isso precisa ser verdade para mim. Eu vou dizer, até o pecado que eu ainda não cometi, está perdoado, velho. Quitou, resolveu, isso não te acusa mais, isso não te joga mais para o chão, isso não te condena mais. Se você está em Cristo, isso foi resolvido. E agora o nosso alvo é viver justamente a excelência em Cristo. E o pecado já não é algo que me seduz mais. Embora seja um mal que existe no mundo. Embora seja algo que eu não viva flertando. Embora seja algo que realmente eu saiba que há riscos em realmente andar na linha. O meu alvo é justamente viver reino de Deus, viver graça, viver salvação, redenção, viver a transformação que o Evangelho tem para mim. E não viver luta contra o pecado. Mas não flerte com ele. Porque ele é real. Porque ele realmente
ele extermina com o homem, porque ele realmente traga o homem para o fim do túnel, fim do buraco, fim do abismo. E aí, 25, Paulo termina. Vamos ler o 24 de novo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no 25, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me livrará? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele resolveu. E ele vai dizer ainda aqui, ó, desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus. A mente deseja, mas com a carne sirvo a lei do pecado. E aí o 8.1, só para pegar a pontinha aqui, vai ser o texto de semana que vem, mas a gente precisa dele, né? Senão termina estranho. Portanto, vamos ler juntos aqui, 8.1, lê comigo aí. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Lê isso comigo. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você é pecador? Eu também sou. Mas em Cristo todos os pecados foram perdoados. Escreva isso, pendure na cabeceira da sua cama. Isso não te condena mais. Você vive novidade de vida agora. Vida transformada, restaurada, regenerada. Você já não está mais debaixo do jugo do pecado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?